Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. A auditoria aponta a necessidade de intensificar as fiscalizações em terras raras. TCU começou o Diálogo Público 2013. O objetivo é aplicar os conceitos de governança ao dia a dia do gestor. TSE e TCU firmam parceria para melhorar o sistema de fiscalização e controle das contas eleitorais. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Departamento Nacional de Produção Mineral. O objetivo foi verificar como são fiscalizadas as atividades de extração de minérios em terras raras. Os metais de terras raras fazem parte de um grupo de 17 elementos químicos que possuem propriedades físico-químicas especiais. Por isso, são usados na fabricação de diversos componentes industriais, tais como motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, baterias, ímãs, catalisadores e até em aplicações militares. Terras raras não é rara e não são terras, são elementos químicos da tabela periódica, que tem uma gama de aplicação que envolve alta tecnologia, que hoje é muito utilizada, pegando pelo LED, pela TV de plasma, pela questão dos celulares, dos tablets, computação, área de informática, área de petróleo. Então ela tem uma vasta aplicação em tecnologia. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, para verificar a concessão e a fiscalização da exploração em terras raras. Foram encontrados entraves nas atividades de inspeção dessa mineração, como a demora na análise dos processos minerários, falta de fiscalização dos empreendimentos, inadimplência no recolhimento da compensação financeira, além da falta de pagamentos de direitos sobre a exploração. Também se verificou implementação parcial das ações direcionadas à extração de terras raras. De acordo com o ministro Raimundo Carreiro, relator do processo no TCU, é de suma importância a atividade de fiscalização da exploração de terras raras, mercado que vem crescendo no mundo. O ministro observou que a China é detentora de aproximadamente 48% das reservas mundiais de minerais de terras raras e principal produtora desses elementos. No entanto, desde 2005, os chineses vêm restringindo a exportação, o que faz aumentar o interesse mundial nessa atividade. O Brasil hoje já tem uma produção e uma reserva que já coloca o Brasil na terceira posição. O tribunal determinou que o Ministério de Minas e Energia e o DNPM adotem medidas para contornar a fragilidade dos controles e da fiscalização exercidos sobre os empreendimentos minerários que envolvem a extração em terras raras. Ele incluiu no PPA um programa específico para essa parte de terras raras, envolvendo não só as terras raras, mas também o potássio, o fosfato e o lítio. E dos 220 técnicos de fiscalização para todo o país, tem um grupo que está em cada estado onde tem pelo menos uma pessoa que está coordenando os trabalhos e tem acompanhado. Intensificou a fiscalização, as vistorias, né, e com exigências e relatórios conclusivos dos projetos que estão em andamento. O relator do processo, o ministro Raimundo Carreiro, destacou que está em elaboração um novo marco regulatório para a indústria mineral brasileira. O novo marco tem como diretriz dotar o país de um sistema regulatório eficaz. A iniciativa prevê a transformação do DNPM em agência reguladora, a edição de um novo Código de Mineração, a criação do Conselho Nacional de Política Mineral e mudanças nos procedimentos para outorga de título mineral. A gente acredita que o modelo de agência é um modelo mais moderno para a regulamentação de um setor. Então você tem maior poder de gestão e para regular um setor. Hoje o DNPM é o órgão gestor, mas faz o controle e a fiscalização. E acreditamos também que com o marco regulatório possa ter um incentivo muito grande para essas questões aí dos estratégicos, que não são só esses, são vários. No caso do Brasil, o ferro é um minério extremamente estratégico para o país. A Corte de Contas fez auditoria para verificar o ingresso em terras indígenas de pesquisadores
ONGs, religiosos e outros agentes. No trabalho de 2007, o tribunal fez várias recomendações. Agora foi feito um monitoramento no qual se verificou que 3 em cada 4 recomendações já foram atendidas. A Constituição estabelece que a terra indígena é o seu domicílio e de usufruto exclusivo dos índios. O ingresso nessas áreas depende de prévio consentimento, de acordo com os usos, costumes e tradições de cada grupo indígena. Ou seja, deve ser observado o princípio da autodeterminação dos povos. A rigor, a entrada nessas áreas deve seguir as normas e todas as garantias constitucionais dos indivíduos. Diante disso, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria em 2007 para verificar como se dá o ingresso de pesquisadores, organizações não governamentais, missões religiosas e outros agentes em terras indígenas. Na época, o trabalho do TCU apontou 3 grupos de problemas: a falta de articulação dos órgãos, a estrutura deficiente da Fundação Nacional do Índio e as dificuldades no controle de acesso. A auditoria ela foi motivada por denúncias que havia sobre problemas com relação a pessoas não indígenas, né, que acessavam essas terras como pesquisadores, missionários ou não, né, e que poderiam trazer problemas como, por exemplo, biopirataria. Né. Então foi feita uma auditoria para saber como que a FUNAI, qual era o processo de autorização de entrada às terras e como que a FUNAI fazia o acompanhamento. Esse era o principal item da auditoria. Agora, o TCU retomou o assunto e fez um monitoramento para saber se as recomendações foram atendidas. A Corte de Contas constatou que 1 em cada 4 recomendações ainda não foram implementadas e decidiu continuar acompanhando o tema. Pouca coisa mudou com relação à autorização e acompanhamento do acesso às terras indígenas por não indígenas, né? O processo de autorização não é muito claro, os critérios para autorização, e a autorização é concentrada aqui em Brasília, é centralizada em Brasília. E as coordenações regionais e locais da FUNAI, às vezes nem ficam sabendo que houve autorização. Então, 60% das coordenações afirmaram, numa pesquisa que a gente fez com elas, né, os 60% dos respondentes não são comunicados. O monitoramento, que foi relatado pelo ministro substituto do TCU, Augusto Sherman, revelou que os principais avanços ocorreram na reestruturação da FUNAI e na melhoria de sua articulação com o IBAMA, Exército, Polícia Federal e outras instituições. Esta pesquisadora já conheceu várias aldeias indígenas. Para ela, é muito importante ter o controle de quem entra e sai dessas terras indígenas. Uma das preocupações é com a biopirataria. Todo esse patrimônio, que é um patrimônio indígena, é um patrimônio do país, do nosso Brasil, não é? É uma diversidade incrível, não é? Biológica, não é só uma questão de plantas, nem só de animais, mas tem também os minérios, não é? Tem tudo, né? Há toda a riqueza das terras indígenas, sobretudo as terras amazônicas, não é? Então isso assim, aí tem que monitorar também para que isso não saia. Tem que monitorar, são muitas terras. No que diz respeito ao controle de acesso, ainda se faz necessário regulamentar o poder de polícia dos agentes da FUNAI. Também se recomenda que a emissão de autorizações para entrada em áreas indígenas seja desconcentrada, ou seja, que também seja realizada fora de Brasília, mais perto das comunidades. Além disso, ainda se faz necessária uma regulamentação mais clara de como obter essas autorizações. Vai pesquisar o que, vai dar o que em troca para a comunidade, não é para a academia, evidentemente para a ciência, mas o que é que vai, o que é que de fato, não é, a pesquisa ela vai também contribuir para a qualidade de vida daquelas pessoas, não é? Serão elas meramente objeto de estudo, ou objeto de proselitismo, ou de facilitadores para o conhecimento da fauna e da flora, não é? Então, e por tudo isso, não é? E pela integridade física dos índios, física e cultural, psicológica, tem que haver um controle muito rígido. Essa preservação já vem dos nossos antepassados e vai continuar. A gente quer que os órgãos competentes monitorem tudo isso, né? Porque a gente sabe que tem pessoas, tem instituições e ONGs que têm
trabalhado sério com os povos indígenas, mas tem outras que realmente não querem fazer um trabalho direito, né? E esse patrimônio que a gente tem dentro do nosso território, ele é muito bem conservado e muito bem zelado tradicionalmente pelos nossos povos. Veja a seguir, TCU realiza encontros com a administração pública e com a sociedade para falar de governança. A gente volta já já. O Tribunal de Contas da União começou o Diálogo Público 2013. Os encontros com a administração pública e com a sociedade acontecem há 10 anos e este ano o foco é na governança. O objetivo é aplicar os conceitos de governança pública ao dia a dia do gestor. O primeiro encontro ocorreu no TST em Brasília e vai ser realizado em outras cidades. Cerca de 700 pessoas participaram do diálogo público realizado na capital federal. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho ficou lotado. O público-alvo são os membros da alta administração e gestores de pessoal e de auditoria e controle interno. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, participou da abertura do Diálogo Público 2013. O tema principal este ano é governança pública. Neste encontro no TST, o foco foi a governança de pessoal. Nardes falou sobre a necessidade da boa governança. Para o presidente do TCU, é a forma mais eficiente de combater o desperdício de dinheiro público. Ele ressaltou que para melhorar a governança é necessário investir na qualificação das pessoas, pois cada gestor tem função estratégica. Qual é a maior riqueza que pode ter uma nação? Qual é a maior riqueza de uma nação? É o ouro, é o petróleo? Infelizmente, não é somente isso. A maior riqueza de uma nação são as pessoas. Portanto, nós no Brasil temos próximo de 2 milhões de funcionários públicos federais, 3 milhões e meio nos estados e 5 milhões e meio nos municípios. O ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer Costa, proferiu palestra sobre a gestão de pessoas. O tema tem muita importância, porque são os colaboradores que administram o dinheiro público. O TCU faz determinações, recomendações e no ano seguinte retornam os processos com o mesmo problema. Então o TCU percebeu o seguinte, que não está sendo atacada a raiz do problema principal, que é a falta de governança. Então, a ideia, né, nesse trabalho, nessas auditorias de governança, é atuar junto aos gestores máximos, aos gestores principais de cada órgão e entidade. O ministro substituto, Marcos Benquerer, é o relator de auditoria do TCU, que está avaliando a gestão de pessoas em 52 instituições federais. O relatório final, depois de passar pelo plenário do Tribunal de Contas da União, será repassado aos gestores públicos. Esse foi o primeiro Diálogo Público de 2013. Esse projeto começou há 10 anos e é uma das prioridades do TCU. A caravana do Diálogo Público irá a diversas cidades do Brasil, sempre abordando temas relativos à governança pública. A penalização deve ser exceção, mas infelizmente tem sido a regra. Por isso, o nosso empenho nessa gestão de trabalhar preventivamente, de tentar auxiliar o Congresso Nacional, auxiliar o governo, auxiliar os poderes, os 3 poderes do Judiciário, para que a gente possa diminuir essas penalizações e trabalharmos preventivamente, melhorando a governança do Brasil, melhorando a gestão do país. Em cada diálogo público serão abordados temas como licitações e contratos, convênios, obras públicas, tecnologia da informação e controle social. O desafio não é apenas manter a qualidade dos encontros, mas expandir a sua importância, tornando a troca de informações ainda mais útil para o TCU e para os gestores públicos. Cada gestor público tem que ter a consciência de que suas atividades nas diversas áreas têm que estar voltadas para o benefício da população, o benefício da sociedade. Essa é a ideia das auditorias na área de governança.
O Tribunal de Contas da União e o TSE realizaram um fórum com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de fiscalização e controle das contas eleitorais. O evento teve a finalidade de debater a correta interpretação da lei da ficha limpa. Confira na reportagem. O encontro aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. O Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas do Brasil teve o objetivo de buscar alternativas para aperfeiçoar o sistema de fiscalização e controle das contas eleitorais. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, participaram da abertura. A ministra ressaltou a importância da parceria. Para ela, é uma oportunidade de pensar como tem sido o processo de prestação de contas e como as decisões dos tribunais de contas interferem nos julgamentos dos processos eleitorais. Tem sido uma parceria que nos tem levado exatamente a tentar moldar esta preocupação e fazer com que essa possibilidade de atuarmos em conjunto para que tenhamos efeitos verdadeiramente positivos, no sentido de que as contas julgadas, ou as contas não prestadas, ou as contas desaprovadas, ou as contas aprovadas, que, por outro lado, também garantem que os homens públicos de bem não tenham qualquer pendência que se ofereçam aos eleitores como possibilidade de candidaturas escorreitas, sérias, limpas, tal como merece o cidadão brasileiro. A presidente do TSE também falou sobre a aplicação da lei da ficha limpa. Foi uma oportunidade para debater novos conceitos e garantir a correta interpretação da nova legislação. Tem sido afirmado que alguns conceitos introduzidos nessa nova legislação impõem um comportamento que é novo para os tribunais de contas, como afirmar no exame e julgamento de contas o que é não vício insanável, que tinha sido uma jurisprudência consolidada nos tribunais de contas, mas o que é um ato doloso de improbidade que faz com que determinado cidadão brasileiro não possa ser considerado elegível por uma outra instância, que é a da Justiça Eleitoral. Em seguida, o presidente Augusto Nardes falou que o encontro contribui para o fortalecimento da democracia. Ele acredita que o intercâmbio entre a Justiça Eleitoral e os tribunais de contas deve dar mais transparência ao processo democrático. Não lutar nas causas, não fazer auditorias preventivas e não detectar o problema mais sério que nós temos no Brasil hoje, que é a falta de uma boa governança, de não ter plano estratégico, de muitas instituições não ter um planejamento antecipado, nós não vamos mudar o país. Nós não vamos fazer com que o país evolua no sentido de que a gente possa ter uma transparência e saber aonde estão indo os recursos do orçamento nacional. Durante o discurso, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, destacou a necessidade de auditorias preventivas com foco na governança pública, de modo a apontar os gargalos do desenvolvimento, mas tudo isso sem descuidar de verificar a legalidade. Só acredito que o Brasil se transforme numa nação líder em nível mundial se o Estado for mais competente, que a transposição do São Francisco, que começou com 4 bi, já está em 12 bi e já está atrasado 4 anos porque não tinha projeto básico. Isso nós não podemos aceitar, são bilhões de recursos que são mal aplicados no nosso país porque não temos uma boa governança. Então o Brasil, para ser uma nação que tenha condições de ter liderança, tem que ter uma melhor prática de governança. Entre os vários temas discutidos no fórum, destacaram-se o controle de gastos eleitorais e os tribunais de contas, que foi mediado pelo ministro substituto Augusto Scherman, com participação do subprocurador-geral Paulo Bugarim, do Ministério Público junto ao TCU. Por sua vez, o ministro Benjamin Zimler expôs a respeito do processo no TCU e a responsabilização dos gestores. Ainda pelo Tribunal de Contas da União, o ministro substituto, Uéder de Oliveira, também deu sua colaboração. O que se pretende é trazer essas discussões a público e buscar formas de melhorar a comunicação que os tribunais de contas fazem em seus acórdãos e, ao mesmo tempo,
permitir que discussões um pouco mais aprofundadas sobre como interpretar adequadamente a lei possam ser realizadas em eventos mais específicos ou discussões mais frente a frente ou entre um tribunal regional e o Tribunal de Contas local, de forma a dar um aprofundamento melhor na aplicação da Lei Complementar 64. No próximo bloco, fiscalização vê falhas em obras concluídas recentemente. E você vai ver também outros destaques da atuação do TCU. Não saia daí. Obras federais concluídas há menos de 5 anos passam por auditoria no TCU. A falta de acessibilidade é um dos problemas encontrados. O volume fiscalizado supera 1,7 bilhões de reais. As fiscalizações ocorreram no final de 2012. O TCU realizou auditoria e edificações concluídas há menos de 5 anos, em terminais aeroportuários e em edifícios administrativos. A fiscalização incluiu obras nos aeroportos de Fortaleza, no Ceará, Santos Dumont, no Rio, Congonhas e Guarulhos, ambos em São Paulo. Também foram verificadas as obras do Centro de Convenções do Ceará, das Vilas Olímpicas dos Jogos Mundiais Militares, da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do edifício do Sebrae Nacional. A auditoria do TCU incluiu as edificações da Universidade de Brasília e das universidades federais do ABC Paulista e do Triângulo Mineiro. O volume de recursos fiscalizados passa de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A auditoria do TCU constatou a execução de serviços com qualidade deficiente, empreendimentos sem autorizações dos órgãos competentes, descumprimento de requisitos técnicos de acessibilidade e recebimento indevido de obras. Este especialista em obras explica que o projeto básico deve estar bem amarrado para evitar problemas no futuro. Não é comum se você ver banheiro para deficiente em todos os andares, calçada sinalizada para cego, e ainda tem um segundo entrave, que é o problema da definição real. Eu mesmo estou com uma obra pequena aqui ao lado, que os fiscais e engenheiros lá das administrações não sabem como resolver o problema, ou seja, ainda é uma coisa, isso não é nenhum demérito, é uma regulamentação nova que eu acho válida demais, mas que há particularidades que o próprio governo ainda não sabe orientar bem. Para o relator do processo no TCU, o ministro José Jorge, deve ser feitas as correções dos defeitos construtivos para garantir a vida útil das obras e evitar gastos desnecessários com reparos futuros. O tribunal determinou que o Ministério do Planejamento e o Conselho Nacional de Justiça orientem os órgãos de suas esferas para que adotem procedimentos de acompanhamento da qualidade das obras já concluídas. Entre outras determinações, destaca-se a aplicação de critérios técnicos relativos à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. A Corte de Contas reiterou a proibição do recebimento provisório de obras com pendências. Não foram encontrados problemas na construção da sede do Sebrae Nacional, bem como nas obras das Vilas Olímpicas dos Jogos Mundiais Militares, realizados no Rio de Janeiro. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. As contas de 2012 da presidente Dilma Rousseff foram avaliadas pelo TCU neste mês de maio. Trata-se de trabalho técnico que serve de base para a decisão do Congresso Nacional, ou seja, os parlamentares é quem decidem pela aprovação ou não das contas. Essa análise do Tribunal de Contas da União é um diagnóstico da situação nacional, que busca não apenas apontar os problemas, mas indicar as possíveis soluções. Este ano, o relator das contas no âmbito do TCU é o ministro José Jorge, que destacou o tema crescimento inclusivo. Porto Alegre foi a primeira cidade fora do Distrito Federal a receber o diálogo público. A iniciativa busca aproximar o Tribunal de Contas da União da administração pública e da sociedade. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, anunciou que já estão agendados diálogos públicos em Belém, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo. O Brasil está se preparando para receber a Copa do Mundo e a Olimpíada.
Por isso, obras estão sendo feitas em diversos aeroportos do país. Para não haver gastos desnecessários, o Tribunal de Contas da União age preventivamente. Exemplo disso foi a licitação para as obras de restauração do estacionamento de aeronaves no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Sob a relatoria do ministro Raimundo Carreiro, o TCU verificou que havia alguns itens com valores acima do mercado. A Infraero fez as correções e a economia foi de 6 milhões de reais. O presidente da Corte de Contas, ministro Augusto Nardes, destacou o aniversário de 190 anos do Congresso Nacional. A Câmara e o Senado existem desde o século XIX. Augusto Nardes celebrou a data e lembrou que o TCU tem a missão de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!